houve assim, uma conversa muito no sentido assim de avaliar, né? E a avaliação ela é muito negativa do time em relação ao Campeonato Brasileiro, né? A avaliação que o São Paulo faz internamente é preocupante em relação à situação do que o São Paulo vai brigar exatamente dessa questão do rebaixamento. O São Paulo não quer brigar pelo rebaixamento e de repente se vê numa situação de eliminado nas oitavas da Libertadores, eliminado nas oitavas da Copa do Brasil e brigando para não cair no Brasileiro. Isso aí seria o pior cenário do São Paulo. Então, naturalmente, você questiona o trabalho. O trabalho agora ele tem dificuldades? Qual que é o cenário que o trabalho, em que estágio tem que se avaliar esse trabalho? Então, assim, o que primeiro a direção detecta? Que tem que melhorar o desempenho do time como um todo. E principalmente na questão do Campeonato Brasileiro. São derrotas inaceitáveis. A derrota para o Vasco da maneira que foi é inaceitável. A derrota para o Mirassol é inaceitável, né? Jogando no Morumbi, diante do torcedor. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se tem uma noção de que o time está muito desfalcado. Se tem uma noção de que os três principais jogadores estão fora já há um bom tempo. Lucas, Oscar, Caleri só no ano que vem, tanto que foi buscar o Dineno como substituto. O São Paulo sabia que tinha, nessa temporada, um cinto apertado. Dispensou 14 jogadores, 15 jogadores e contratou apenas 3, 4. E a custo baixo, a custo zero, né? Jogadores que você não pagou ali para tirar de ninguém. Então, a solução seria o quê? Os garotos. E correu-se esse risco, e aí é uma questão de responsabilidade de diretoria, de gestão, de correr o risco de saber que os garotos muitas vezes não iriam resolver a história. Ontem o São Paulo entrou em campo contra o Vasco com Lucas Ferreira e não resolve. Não são esses moleques que tem que resolver o Ainda assim foi um garoto que fez o gol o único gol do São Paulo na partida. E foi um golaço, né? Ele entrou no segundo tempo, junto com o Sabino, quando ele fez as 3 alterações no intervalo. Aí depois ele fez mais 2. Então tem assim também a questão de detectar as carências do elenco. Você vai contratar, vai ao mercado, e aí chega na questão do técnico. Hoje, o São Paulo não troca o Zubeldia ou não avança numa possível demissão do Zubeldia por causa desses 2 fatores, né? Do cinto apertado, que sabia do cinto apertado e queria usar os garotos. Aí não tem técnico que faça, né? Porque é garoto e se depender de garoto, não é que é complicado, a não ser que você tenha os caras muito extra classe, né? Dentro do seu elenco. Estevão, o Hendrick. Ou Mas então, o problema é depender desses garotos. Esse né? é o problema. Esse é o problema. É um risco, foi um risco assumido por todos. Sim, você ter o garoto, chega aí, tá lindo. Agora, depender dele é que não pode. Os desfalques, mas também se tem detectado dentro da diretoria de São Paulo que o trabalho do Zubeldia, ele precisa evoluir. Ele tinha tido uma evolução anterior, tanto que o time está bem nas Copas, mas no Brasileiro ele liga um sinal de alerta. E assim, fica muito claro que diante de todas essas análises que são feitas dentro da diretoria de São Paulo, a falta de opção de treinadores no mercado faz com que o São Paulo também recue nessa situação. Então assim, hoje o presidente Casares, o Belmonte, que é o diretor de futebol, junto com o Rui Costa, com o Nelson Ferreira, a decisão deles e a opinião deles é que não se deve trocar o treinador neste momento. Hoje, um dia após a eliminação. Mas pode trocar durante a preparação? Eu não vejo que isso vai acontecer. Vai ser muito difícil imaginar uma troca durante a preparação. Mas, se de repente volta da parada da data FIFA, o São Paulo joga no Brasileiro, não começa a ter evolução e se aproxima dos jogos das Copas, porque assim, a Libertadores é só em agosto, dia 13 e 14 de agosto. São Paulo joga dia 13 de agosto.
Então você tem da volta do brasileiro, do calendário, até a Libertadores, quase que um mês. Então ali vai ser um prazo onde você também vai ter um respiro para ver uma análise daquele trabalho que vai ser feito durante a parada. Então se perceberem que não tem uma evolução, aí começa a ter um movimento de um cenário diferente. Mas hoje o São Paulo vai para essa folga e depois retorna com o técnico Luiz Beldia. O meu ponto é o seguinte, você vai para a pausa agora, você tem um tempo de treinamento que é muito positivo. E aí volta, se perde um jogo, já manda embora? Se for esse, ou dois, se for esse o cenário, não é melhor trocar de uma vez? Se você está pensando em trocar, é que você está trazendo que não. Mas não é muito ruim também você voltar, ir mal no jogo e aí você troca e você perdeu toda a intertemporada que você tinha para se preparar? Até Sim. porque o São Paulo, quando voltar, pega o Flamengo fora de casa, o Bragantino fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, que é um time, né, que está lá brigando nas cabeças, e recebe o Corinthians, ainda tem um clássico. Então, não vai ser um caminho fácil no São Paulo quando voltar. Então, os resultados negativos, eles são possíveis de acontecer. Não, e logo depois da volta, na segunda semana da volta, você já tem Copa do Brasil. Você já tem o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. E aí já começa a decisão, mata-mata, oitavas. Essa discussão ela é muito válida, só que essa discussão ela não avança nesse sentido de tipo, é melhor trocar agora do que perder a pré-temporada, porque não existe um nome hoje que é um consenso. Então, por exemplo, se você tem um Dorival Júnior livre no mercado, hoje a gente não estaria falando de Zubeldia, técnico do São Paulo. O técnico ontem que colocou o São Paulo na roda e meteu um 3-0, quando o nome dele circulou no bastidor lá, naquele primeiro momento de instabilidade do Zubeldia nesse ano, o próprio presidente da torcida do São Paulo foi a público falar que Diniz não, era um absurdo o Diniz. E eu expliquei aqui ontem que o Diniz é um treinador que é muito bem avaliado dentro do São Paulo. E que tem uma ótima relação também. Tem uma ótima relação, mas a torcida não quer saber, o presidente da torcida organizada também foi a público falar, Diniz não, que absurdo, é isso e tal. É uma situação assim que, se tem um treinador de ponta hoje, e um treinador com o tamanho do São Paulo, com o estofo para pegar um São Paulo agora, o Zubeldia estaria num momento pior, de instabilidade pior. Talvez hoje a gente estaria falando de um Zubeldia já demitido. Mas como você não tem esse treinador, como você não tem esse cenário, e a escolha da diretoria foi de manter lá atrás, e até no primeiro momento de instabilidade que foi no Campeonato Paulista, que a gente falava em saída do Zubeldia, agora é bancar a convicção e seguir o trabalho. Mas, repito, a diretoria do São Paulo, por perfil, ela ouve muito a arquibancada. E a arquibancada não está querendo mais essa continuidade. E até que está tentando segurar, né? Porque a arquibancada ela já vem efervescente desde o ano passado e está segurando, está de olho ali no Twitter, né? O PVC fala muito isso, que o presidente, ele governa ali com o telefone na mão, olhando o Twitter, está tentando manter, mas nesse momento, claro, de uma avaliação. E aí pontos que seguram o Zubeldia, né? Como você está trazendo. Não tem um nome forte no mercado para ser essa sombra para ele. O entendimento de que os desfalques, de fato, atrapalharam o trabalho, né? E o desempenho nas Copas ainda o segura, né? Querendo ou não, São Paulo fez uma ótima primeira fase aí na fase de grupos da Libertadores, se classificou como uma das melhores campanhas, com 3 vitórias fora de casa, mas com um desempenho um time muito copeiro, né? Aguerrido, que lutou e tal. Não fez uma grande exibição, né? Se a gente falar assim, de uma boa atuação, você se lembra de alguma assim? Do São Paulo? Uma boa atuação. Eu me lembro de uma atuação muito eficiente do São Paulo as atuações do São Paulo fora de casa contra os times da primeira fase da Libertadores foram eficientes. Contra Tadieres fora de casa foi eficiente, contra o próprio Libertad foi muito eficiente e também contra o Alianza Lima. Assim, foram vitórias
eficientes, mas não brilhantes. O São Paulo no Campeonato Brasileiro não teve nenhum jogo bom. O São Paulo no Campeonato Paulista fez um bom jogo contra o Palmeiras. E são 2 vitórias só no Campeonato Brasileiro, não é? Isso pesa demais. 9? Pesa demais. E o jogo contra o Corinthians, que acho que enganou muita gente. Aquele jogo lá da primeira fase do Campeonato Paulista. Aí depois vem aquele momento de estabilidade, aí recupera um pouquinho aqui e termina a participação no Campeonato Paulista com uma boa impressão. O Oscar de segundo volante, o time lutou, teve aquele erro de arbitragem e tal, não sei o quê. O Zubeldia evoluiu. Era o que a gente vinha falando e era o que eu escutava dentro do São Paulo. E o Zubeldia tem pela segunda vez, ou pode ter pela segunda vez, uma intertemporada. Porque ele também teve uma intertemporada quando o time foi eliminado do Paulista e o próximo jogo no Brasileiro era tipo 20 e tantos dias. E agora vai ter 20 dias, vai ter um período de férias aí e tal, até pela questão do começo do ano, quando o time foi para os Estados Unidos. Questão trabalhista mesmo, vai pagar esses dias agora para os jogadores, que são funcionários também, né? É um trabalhador comum também, é carteira assinada. Então, assim, o São Paulo vai ter o Zubeldia vai ter 2 intertemporadas. Se o São Paulo voltar e jogar o Brasileiro, esses primeiros jogos contra esses grandes adversários, Flamengo, Corinthians, Red Bull Bragantino, antes da Copa e não for bem, vai ser muito difícil imaginar o Zubeldia numa continuidade como técnico do São Paulo. E assim, o André parece estar aqui, aquela história de fritar o treinador e tal. Não é. São poucos treinadores que têm essa paciência que está tendo com o Zubeldia e a chance que ele está tendo de melhorar e o time não evolui. Sim. Se o Zubeldia se chamasse Luiz Oliveira e fosse um técnico brasileiro nascido em Guarulhos, ele não estaria mais no São Paulo. A gente naturalmente tem aqui uma paciência maior quando é o técnico estrangeiro. E assim, parte da torcida do São Paulo e parte da crítica que é especializada no São Paulo tinha um amor platônico pelo Zubeldia. E o Zubeldia, assim, muito gente boa, bom treinador, ótimas ideias, um cara de trabalho, cara que trabalha no dia a dia, se entrega e tal, mas no resultado, no palpável ali, para o torcedor, a gente viu muito pouco. E acho que agora esse encanto está sendo quebrado um pouco, principalmente pelos defensores do Zubeldia, porque o Zubeldia polarizou parte da torcida, parte da crítica, e hoje não se tem mais tanto essa unanimidade. Tanto que ontem, esse vídeo que eu fiz aí ontem era a saída do Zubeldia, e saiu debaixo de muitos protestos. É que não estava cheia a arquibancada. É isso que eu estava falando, ele sai, vaia, nesse momento é vaia, 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 ele dá uma olhadinha para cima, não tem tanta gente, Olha lá. Não tem tanta gente, vamos ouvir de novo, Menos pior, né, do que poderia ter sido caso o Morumbi tivesse. E aí, Fernandão, queria te perguntar também, né, em relação a essa sequência, porque é um São Paulo que terá a pausa, mas terá também esse mercado, a janela aberta para poder contratar. Na sua visão, e aí eu li muitas pessoas também no Twitter falando nesse sentido, o perfil de contratação do São Paulo, tendo em vista, cara, a fase que vive o Campeonato Brasileiro, a falta de experiência, tem que mudar? E aí eu falo tem que mudar no sentido de precisa gastar um pouco mais para poder qualificar ou precisa gastar com caras mais prontos do que caras como apostas, caras mais prontos, eu falo caras mais experientes, né? Então, assim, dá um exemplo bem raso. Tem no mercado um Cedric Soares, que é um cara que tem experiência na Europa, e tem um, sei lá, Mike de outro time, né? Jovem jogador tal, que pinta como possibilidade, mas tem pouca experiência. Você daria prioridade para caras mais cascudos, entre aspas, para essa crise, Fernandão? Eu acho difícil contratar, né, cara? Eu acho difícil contratar. O time tá com dívidas, né? Acabou de vender um jogador de 16 anos, o Ângelo,
que nem no Sub-18 jogou, no Sub-17 jogou praticamente, né? Tá tentando fazer dinheiro com o profissional, né? Mas não tem nenhum ativo que consiga fazer uma venda. O Pablo Maia era um citado, o Matheus Alves tem essas sondagens, mas não veio uma proposta oficial para vender, né? Então, acho assim, eu acho que o São Paulo estava com uma carência de um atacante de área, porque o André sozinho não dá conta. Mas o Rian pode ser sozinho. Mas o Rian não vai jogar, gente. O Rian vai jogar nessas situações aí. Enquanto o Zubeldia for o técnico, vai ficar sempre desse jeito. Eu acho que não tem dinheiro. Eu acho que tivesse que reforçar o time, teria que colocar mais um jogador ali para ser o armador da equipe, né? Assim, a gente fica chato, a gente fica, às vezes, até insuportável de falar a mesma coisa. Eu imagino o Renan, na época que ele jogava, né? O Renan acabou de dar um exemplo, ele sendo um excelente camisa 5, excelente camisa 8, multicampeão, colocasse ele para ser o 10 para assistir, né? Coisa que o Luciano vem fazendo e a gente sabe que já irritou, não é uma... ninguém tem força nem mais para reclamar. A gente sabe, puta, vai colocar o cara lá, não vai render nada. Tem a parte da torcida que ama o Luciano, porque ele chuta a bandeirinha, porque ele dá carrinho, porque ele esbraveja, porque ele xinga adversário, porque ele fez gol importante, fato. Mas um meio armador que o São Paulo precisa, e não tem, né? E não tem dinheiro para comprar. Pega um atacante de área, que ontem já estavam reclamando, pô, o Dinheiro não fez nada. Gente do céu. O cara entrou no meio completamente bagunçado, o time do São Paulo, para tentar fazer a função dele, que é ficar lá na frente, treinado com os caras, né, Fernando? Então, assim, um treino, e tanto, né? Então, assim, você começa a causar na torcida um determinado alarme da questão do time, mas é o que a gente vê. A gente vê um time que, ontem, assim, eu falo sempre na condição de narrador, né? Você fica narrando e prestando atenção nas situações. O São Paulo é sempre a mesma coisa. Os dois zagueiros recebem a bola na saída do Rafael, ficam tocando de lado a lado. Aí faz a bola chegar num lateral. O lateral tenta rifar a bola lá na frente. Não deu certo, recua para o zagueiro, que vai tentar um espaço no meio, o volante volta, não tem uma ultrapassagem, não tem um jogador que tenta algo diferente. Quando tem um menino de 17 com 3 marcando ele, e aí vão culpar o menino que também não rende. Um monte de coisa. Um time que não tem um DNA, não tem uma identidade, não tem um padrão, e vai trazer um monte de jogador que a gente sabe-se lá de onde vai vir, porque não tem dinheiro. Sei lá, eu acho que é um elenco que foi planejado para tentar alguma coisa nessa temporada e está cada vez mais claro que vai competir em algumas Copas. Se der muita sorte, avança mais uma fase, e no Campeonato Brasileiro vai brigar na parte de baixo da tabela, infelizmente, cara. Exato. Renan, para fechar então esse tema do elenco, dessa sequência, você acha que tem que mudar esse perfil de contratação? E qual seria a sua escolha? Hoje, assim, né, a gente estava brincando, né, que não tem ninguém para defender o Zubeldia. Eu vi um vídeo até do pessoal ali do canal do Nilson, né, o Caio, nossos parceiros, que era uma atividade que eles fizeram no pós-jogo. Você tem 1 minuto para defender o Zubeldia, encara do personagem e defende. E ninguém conseguiu dar muito argumento. Então é assim, muito complicado. Mas você na pele do Júlio Casares, hoje presidente do São Paulo, Renan. Pós uma derrota como essa, pós a situação, você tomaria alguma medida mais enérgica para além do técnico, dentro do seu grupo de jogadores, mas também da sua direção de futebol? E não é só por causa do resultado de ontem, é o que tem acontecido. Eu, sendo presidente do São Paulo, vendo o que tem acontecido desde que o Zubeldia chegou, eu sentaria com a diretoria e conversaria, ouviria a opinião de todo mundo, mas eu teria já o meu conceito pré-estabelecido, pré-definido, que, cara, no meu entendimento, chegou no limite do que ele tem para entregar, do que ele tem como conhecimento de futebol. Não digo conhecimento de futebol, né? Você retira essa palavra, não sei se seria isso, mas limitado como treinador, como conceito de futebol. O que ele pode apresentar para esse elenco. Passaram vários jogadores à mão dele, ele já teve vários machucados, teve todo mundo à disposição, e sempre foi a mesma coisa.
Sempre foi o mesmo jeito de jogar. Com uma pressão muito grande, colocou 3 zagueiros contra o São Bernardo, que foi o melhor jogo do time no ano. Né? Então, eu, como presidente de São Paulo, eu estaria nesse momento sentado com a minha diretoria para debatermos o futuro. Já que caiu no colo, pô, graças a Deus, cara, eu acho que foi muito bom isso daí. Essa parada para o Mundial de Clubes foi fundamental para o São Paulo. Foi fundamental. Domingo, 10 horas da noite, a gente estaria na zona de rebaixamento, mano. A gente estaria na zona de rebaixamento domingo, 10 horas da noite. Então deu essa parada, que eles usem isso, que eles aproveitem esse momento para, quem sabe, traçar uma nova rota, mano. Uma nova estratégia. E aí tem que ter criatividade, porque você está falando, Gabriel, como que faz? Qual que é o perfil? O perfil é criatividade. A questão do Dineno foi uma boa oportunidade. Deu certo? Bom. Não deu certo? Você não gastou uma fortuna. Aperta a mão do cara e segue a vida. Não pode fazer o que fez com o Rames. Né? Aí já fica complicado. Contrato de 1 ano e meio, o cara não deu certo, ganha uma fortuna. E aí, para mandar o cara embora? E a multa? Entendeu? O São Paulo hoje precisa de pessoas lá dentro, no scout, análise de desempenho, análise de futuras possíveis contratações. Tem que ser criativo. Tem que ser criativo. Repito, cara, eu não posso olhar para o Mirassol, com todo respeito ao Mirassol, é um time muito organizado, é um time que paga salário em dia, é um time que tem uma estrutura física espetacular lá na cidade, mas é o Mirassol, gente. O cara não pode preferir jogar no Mirassol e jogar no São Paulo. É esse tipo de criatividade que eu tô querendo dizer. Para jogadores e, quem sabe, para treinador agora também. Por quê? Eu tô vendo muita gente escrevendo. É o Crespo. Gente, o Crespo, ele tava no mundo árabe. O salário do Crespo, a não ser que ele aceite reduzir demais, que normalmente esses caras não fazem, o salário dele é para lá de 3 milhões por mês de reais. Ou eu tô falando besteira? O cara tava no mundo árabe. O cara foi campeão da Champions Asiática na temporada passada. Esse ano foi o Al Ahly da Arábia Saudita. Na passada foi o Crespo, com o Al Ain, né? Enfim, é esse tipo de criatividade que a diretoria do São Paulo tem que ter agora. Tá sem dinheiro? Criativo para encher o Morumbi. Porque eu não tenho dinheiro para contratar, mas alguma coisa eu posso fazer. O quê? Vamos encher o Morumbi. Com marketing, sei lá com o quê. É isso. Esse tipo de criatividade. Contratar jogador, não temos dinheiro. Scout, criatividade, gente. O mercado emergente aí, Argentina, vamos ver a base, vamos analisar mais de perto a base. Né? Ô, treinador, decidimos que não vai ficar o Zubeldia. Opa, peraí. O Crespo, quanto que é Crespo? Não dá, obrigado. Também não dá, obrigado. Criatividade. Vamos dar uma olhadinha ali em outros clubes, ver se o cara tem interesse de vir para São Paulo, certo? Tô vendo muita gente escrevendo Mancini. Mancini é o treinador que eu mais trabalhei na minha vida. Eu joguei em 3 clubes com o Mancini. Eu conheço o Mancini, eu assisto os jogos do Goiás, que ele tá no Goiás agora, eu assisto os jogos do Goiás, eu sei o que o Mancini tá pensando, né? Se seria uma boa alternativa para oÃo Paulo, o Mancini, nesse momento, não consigo afirmar. E sobrando na Série B, né, Renan? Tá fazendo uma baita Série B. É líder com sobrando. 4 pontos na frente do segundo. Tá sobrando, tá muito bem. Tá muito bem. Conheço muito bem os conceitos do Mancini. Cara, é muito difícil falar isso aí. Quando o time tá sem dinheiro, pô, não se faz futebol sem dinheiro mais. Nunca foi feito. Mas agora os valores são muito maiores. São muito maiores. Né? Converso com os meus ex-companheiros, né? Que todo mundo, na sua maioria, já parou de jogar. Aí os caras falam, né? Tive com o Vampeta esses dias, né? O Gabriel sabe disso. Se você jogasse hoje, Vamp, quanto seria seu salário, Vamp? Ele falou, não sei, cara, não tenho nem ideia. Não tenho nem ideia do que seria meu salário perto do que os caras ganham hoje, sabe? Então, o futebol mudou demais do ponto de vista financeiro. E isso complica demais um time que tá quebrado igual o São Paulo. Criatividade. Salve, salve, galera! Antes de irmos para a última informação desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no nosso canal e faça também como milhares de São Paulinos que já adquiriram o e-book A História do São Paulo das Origens aos Dias Atuais, link abaixo na descrição.
Pelo terceiro dia seguido em seu perfil, Baby, presidente da organizada Independente do São Paulo, está cobrando pela demissão de Zubeldia Belmonte, Muricy e conselheiros do tricolor. A pressão aumentou na última semana após a derrota humilhante para o Vasco diante de sua torcida. Além da torcida, setores da mídia esportiva que cobrem diariamente o tricolor pedem a troca do treinador são paulino e nas últimas horas uma informação vindo da imprensa argentina incendiou a torcida do São Paulo, isso porque jornalistas argentinos afirmam que o vínculo entre Fortaleza e o atual técnico Juan Pablo Vojvoda está chegando ao fim. Inclusive o Leão contatou o treinador que deixou o Platense. O clube foi campeão inédito do torneio Apertura há poucas semanas. Essa foi a primeira conquista do clube na elite do futebol argentino. Apesar do momento delicado no Fortaleza, Vojvoda tem um bom retrospecto no clube, foi ele o responsável pelo melhor momento na história do clube. Como o vice-campeonato da Sul-Americana de 2023 perdido nos pênaltis e boa campanha no Brasileirão do ano passado que levou o Leão do Pici a conquistar uma vaga direta na Libertadores. E você que assiste a esse vídeo, aprova a saída de Zubeldia e a chegada de Vojvoda para comandar o São Paulo? Comente aqui embaixo a sua opinião, pois ela é muito importante para que saiba a diretoria do tricolor paulista o que pensa o torcedor. Se você está precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil.